Olá pessoal, meu nome é Fernando Gomes, eu sou bolsista do PET Agronomia UFC e no momento como especialista da segunda jornada Tambo PET, Entomologia Aplicada à Produção Agrícola, damos continuidade à colaboração da pesquisadora doutora Marlene Fancinelli, que no vídeo anterior falou um pouco do manejo de pragas da bananeira e neste vídeo falará um pouco para a gente sobre o manejo de pragas do maracujazeiro. Doutora Marlene, sinta-se à vontade para começar. Obrigada, Fernando. Como eu falei para vocês, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz com essa iniciativa dos estudantes, né, de realizar um evento de tamanha importância e espero poder contribuir com vocês, né, à disposição também para qualquer dúvida, qualquer coisa que surja. Vou começar então a apresentação. O manejo de pragas do maracujazeiro, nós vamos seguir esse esquema, que é em relação ao reconhecimento das pragas, o monitoramento e o seu controle. Em algumas pragas, é óbvio que não existem informações ainda muito detalhadas sobre biologia, então a gente vai dizer o que tem mais próximo para outras pragas e algumas informações que ainda não estão estabelecidas, a gente vai mencionar também, tá? Então, a gente vai tentar falar agora sobre as pragas do maracujazeiro, e eu queria começar falando que a gente tem, desde o ano passado, um aplicativo que se chama Agropragas Maracujá. Ele está disponível na loja, né, do Google Play ou da outra Play Store, da Apple. Ele funciona de forma gratuita nos celulares. Ele é uma forma muito interessante, porque ele também funciona de forma offline. Então, o produtor pode ser o produtor, o público que está interessado, o estudante pode ir para o campo com esse aplicativo e lá ele realizar o diagnóstico para verificar qual é a praga que está ocorrendo. Então, como vocês podem ver nessa foto, então tem uma parte específica, né, sobre fungos, tem bactérias, vírus, insetos e ácaros e tem também nematóides. E uma das funcionalidades desse aplicativo é que, além de poder fazer o diagnóstico, o produtor pode comparar uma foto que ele tenha tirado do seu pomar com alguma outra foto que já esteja no sistema, tá? Então, a gente sempre fala isso para que vocês acessem esse aplicativo, que deem o seu feedback, porque como é uma versão primeira ainda, então é interessante que a gente tenha o respaldo de vocês para que possamos melhorar. Né? Então, é lógico, se vocês acharem, tá legal, mas poderia ser melhorado dessa forma, a gente vai ter sensibilidade para atender as críticas, né, de tal forma que a gente consiga dar um produto de qualidade para que, pelo menos, que ajude, né, no diagnóstico. Muitas vezes as pessoas não estão acessíveis, não conseguem levar, principalmente nessa época de pandemia. Então, é muito mais importante agora que a gente tenha ferramentas adequadas para realizar o verdadeiro o diagnóstico adequado das pragas e também as informações sobre o seu manejo. Dito isso, então a gente pode passar já para o primeiro grupo das pragas. Então, aqui, para as pragas do maracujazeiro, eu fiz de uma forma diferente, né, em relação às pragas da bananeira. Aqui a gente separou por partes vegetais. Então, a gente tem insetos e organismos que ocorrem em folhas, em flores, e vocês vão ver assim por diante. Então, dentro desse primeiro grupo de pragas, a gente tem aqueles que atacam as folhas do maracujazeiro. E a gente pode destacar as lagartas esfoliadoras, as vaquinhas e os ácaros. As lagartas esfoliadoras são duas espécies principais, lembrando que são várias espécies que ocorrem em folhas do maracujazeiro causando danos, mas as principais são essas que eu mencionei aqui, Dionis juno juno e Agraulis vanilla vanilla. Um outro grupo, o grupo formado pelas vaquinhas, que são os besouros crisomelídeos, que a gente tem os registros de duas espécies principais, que são a diabrótica especiosa, que é a vaquinha patriota, e a monomacra sp. E o terceiro grupo, que são os ácaros, formados pelos brevipalpos spp e tetrânicos spp. Como é que a gente faz o reconhecimento dessa praga? A Dionis juno juno, ela é uma borboleta na forma adulta, uma borboleta de coloração alaranjada com manchas pretas. A Graulis vanilla vanilla também é uma borboleta na forma adulta, alaranjada, só que com pintas, com manchas pretas de coloração escura.
e a gente tem uma diferença aqui de comportamento já em relação à borboleta, enquanto que a Dione Juno Juno, ela tem um comportamento de se estabelecer no local onde vai colocar os ovos, ela se estabelece e vai colocando os ovos, que são numerosos, então em torno de 140, 190 ovos, ela não tem pressa, ela coloca os ovos normalmente na parte inferior das folhas, na face abaxial das folhas. Ao passo que a Graulis vanille vanille, ela já é mais, digamos assim, estressada, se eu posso dizer essa palavra. Então, ela coloca sempre ovos individualizados e ela faz a oviposição bem rápido. Ela coloca o ovo, inclusive nessa atividade de oviposição, ela pode colocar os ovos, inclusive em locais que não são propícios à alimentação da lagarta. Eu já vi até o adulto da borboleta colocando o ovo na superfície, por exemplo, de um recipiente plástico, que não tem nada a ver com maracujá. Então, ela não tem uma especificidade muito grande na hora de colocar o ovo. E ela tem uma atividade muito mais intensa. Normalmente, a gente vai ver os adultos voando nos horários mais quentes do dia. Em torno de 10, 11 horas, já vai começar a voar. Então, elas vão observar, então a gente vai observar a presença desses adultos voando nos pomares de maracujá. Como a oviposição da Dione Juno Juno, então contém muitos ovos, a fase larval, que é a fase que causa o dano, também a gente vai ter muitas lagartas, elas são agrupadas, elas ficam agrupadas desde o início do desenvolvimento até o quinto instar. No quinto instar, que é o último instar de desenvolvimento larval, ela tem um comportamento de dispersar e não ficam mais agregadas. Tá? Então, essa é uma característica bem diferenciada, a gente pode ver. A coloração também é uma coloração diferente, ela tem uma coloração mais alaranjada, enquanto que a Graulis vanilla, ela tem uma coloração mais clara, a gente pouca luminosidade, mas ela é um pouquinho mais clara do que a Dione Juno Juno, e ocorre de maneira isolada. Então, uma característica diferenciada também entre as duas espécies. A gente poderia imaginar que, por ser a Dione Juno Juno de ocorrência gregária e a Graulis de ocorrência isolada, que os prejuízos causados por essas pragas são muito maiores do que os causados por essa, certo? Tudo bem, até aí a gente pode entender, porque essas lagartas, elas têm um potencial de destruição muito maior, mas por incrível que pareça, por elas estarem agrupadas, é muito mais fácil o produtor descobrir esses insetos e matar. Então, a gente tem que lembrar que o produtor de maracujá, sua grande maioria, são produtores familiares. Então, que eles não têm muita mão de obra disponível, são eles mesmos que fazem o controle das pragas. Aí pode ser feito de maneira manual, como a gente vai ver posteriormente. Enquanto que a Graulis vanille vanille, ela fica protegida debaixo da folha, a gente não vê, não é facilmente visível. E isso, então, dificulta a observação da presença dessa lagarta, e aí a gente só descobre quando os danos já estão bem acentuados. Aqui a gente tem o segundo grupo de insetos, que são as vaquinhas. As vaquinhas, como eu falei para vocês, então, são besouros crisomelídeos. Então, a gente tem a diabrótica especiosa. Aqui a gente tem um inseto que é conhecido como Monomacra sp, que a gente não tem diferenciado ainda a espécie. E tem algumas outras espécies que têm ocorrido em plantios orgânicos de maracujá, que tem a coloração mais escura metálica, um preto metálico, que a gente não identificou ainda a espécie. E os danos causados por esses insetos são muito intensos, eles ocorrem desfolhando as plantinhas de maracujá, e os danos são muito severos, principalmente logo após o transplante. Então, os danos muito severos logo após o transplante, inclusive pode afetar o broto apical, fazendo com que essa planta atrase o desenvolvimento dela, e constantes esfólios podem até matar essa planta. Então, são insetos que têm uma ocorrência bastante generalizada também no pomar de maracujá. A gente consegue encontrar essas 3 espécies no pomar de maracujá. Normalmente, a fase larval desses insetos está associada com raiz. Então, ela está associada com raiz, só que a gente não sabe ainda a biologia desses insetos, a gente não sabe se as larvas desses insetos consomem raízes de plantas de maracujazeiro ou de outras espécies nativas da área, ou plantas espontâneas que estejam presentes na área. Já o terceiro grupo de
de pragas, então são os ácaros, a gente tem aqui o Brevipalpus, que ele tem uma importância muito grande por ser transmissor, né, por ser vetor da pinta verde do maracujazeiro. Então, esse Brevipalpus, a espécie está associada a Brevipalpus ioterce, que era a antiga Brevipalpus fenicis, então ela está associada, né, como vetor, o vírus da pinta verde do maracujazeiro. E esses ácaros, eles ocorrem em reentrâncias, eles ficam localizados em reentrâncias, nas cascas, no tronco do maracujazeiro, na haste do maracujazeiro, nos frutos, então ele pode estar presente. E os danos que ele causa, eles provocam uma perda, desenvolvimento das brotações. Então, ocorre bastante perda de desenvolvimento de brotação pela presença desses ácaros. Já que é outro grupo de ácaros que ocorre na cultura do maracujazeiro, que são os ácaros de teia. Então, os ácaros de teia ocorrem nas folhas. Então, aqui a gente tem o crescimento das colônias, que ocorre na parte abaxial das folhas. Então, aqui também a gente tem também crescimento de colônias na parte abaxial das folhas, que a gente tem o crescimento das colônias, no caso do Brevipalpus, das folhas apicais, né, as folhas menos desenvolvidas para as mais desenvolvidas, enquanto que aqui o Tetrânicos, eles ocorrem nas folhas mais desenvolvidas. Então, a gente consegue ver o secamento, né, das folhas aqui, as folhas mais velhas, porque a alimentação dos ácaros causa o amarelecimento das folhas, a gente consegue ver essas pintas amarelas, né, que são devido à falha em relação à ocorrência da alimentação do ácaro, nas folhas. Então, a gente consegue ver os danos que são causados nas folhas em desenvolvimento, nas folhas já desenvolvidas, desculpa. Enquanto que aqui, no caso do Brevipalpus, a gente vai verificar o secamento das folhas, da parte apical para a parte basal. Bom, como é que a gente faz o monitoramento das principais pragas que ocorrem nas folhas? Pensando que o maracujá, ele é plantado normalmente dessa forma, espaldeira, então a gente não tem uma grande mobilidade entre as fileiras, e aí dessa forma o Picanso, professor, né, de entomologia, ele numa publicação que ele fez sobre maracujá, ele fez essa abordagem sobre o manejo integrado das pragas do maracujazeiro, então ele fez uma seguinte observação: considerando que é difícil, então, essa movimentação em zigue-zague pelo pomar, então, considerando também que são pomares, áreas pequenas, então a gente considera que a escolha de uma fileira, uma espaldeira, entre 20 fileiras, né? Então, a gente escolhe uma fileira e a gente percorre o comprimento dessa espaldeira, 20 metros aqui dessa espaldeira, e avalia ao longo desses 20 metros 5 metros lineares. Faz, então, 5 observações ao longo da espaldeira, olhando que seja no total de 5 metros, tá? Então, a gente vai observar o quê? Então, é importante que a observação seja feita em talhões homogêneos, né? Quando possível, porque normalmente os pomares de maracujá são pequenos, então isso vai favorecer a ocorrência de talhões bastante homogêneos. Mas eu digo assim, em relação à idade do pomar, a gente não vai poder comparar, né, a infestação em pomares velhos com pomares novos. Então, a gente tem que observar em relação à idade, em relação ao manejo também, declividade, sempre olhando esses pormenores. Então, no caso, para folhas que ocorrem, para pragas que ocorrem nas folhas, as vaquinhas, e para as lagartas, então a gente vai observar diretamente a porcentagem de desfolha. Então, a gente vai olhar em cada metro linear que a gente observar dentro dessa área exposta, né, de exposição, que a gente vai fazer o levantamento, a gente vai verificar a porcentagem de desfolha causada por essas pragas. Para ácaros, a gente vai fazer de uma forma diferente, a gente vai coletar 10 ponteiros, ou então, no caso de ácaros, aqui no caso dos ácaros da Brevipalpus, né, a gente vai coletar 10 ponteiros e observar 1 centímetro quadrado nesses ponteiros. Então, no caso, para ácaros de Brevipalpus, são 10 ponteiros, e no ácaro da teia são 10 folhas. Aqui, desculpa, eu não coloquei aqui. Então, são 10 ponteiros ou 10 folhas, e avaliar em 1 centímetro quadrado, avisada em lupa.
como é que é considerado o nível de controle? Para monitoramento das principais pragas, então a gente tem a exposição, o desfolhamento. Então, se a gente observar 30% de desfolhamento causado por lagartas ou causado por vaquinhas, então isso significa que está comprometendo a produção, que é um número alto, então é necessário realizar o controle da praga, dessas pragas. Já para os ácaros, então a gente sabe que se ocorrendo a presença desses ácaros, como a gente não tem um nível de controle ainda para esses ácaros, então é simplesmente pela ocorrência. Se está ocorrendo essas espécies na área, então é necessário fazer o controle, tá? Então a gente tem essa perspectiva ainda de desenvolver algum trabalho, que alguém desenvolva esse trabalho para nos dar orientação melhor em relação ao monitoramento. Como é que a gente faz o controle? Controle das lagartas. Como eu falei para vocês anteriormente, os pomares são pequenos. Então, principalmente para a lagarta de Dionis juno, que é aquela que ocorre agrupadamente, o produtor ele pode simplesmente catar os ovos, lagartas e pupas, ele pode, para não entrar em contato com a lagarta, ela não causa nenhum dano, mas tem pessoas que não têm, não se sente à vontade tocando no inseto. Então, ela pode colocar a luva e pegar esses insetos e colocar numa um saco e depois destruir esses insetos. Ou então, pode utilizar o controle biológico natural. No caso aqui, não é que pode utilizar, o controle biológico natural já está presente, são inimigos naturais que estão presentes na área, independente da gente introduzi-los. Então, as lagartas, elas têm muitos inimigos naturais, vespas, parasitoides de ovos, parasitoides de lagartas, então são muitos organismos que estão presentes na área e que a gente precisa fazer o manejo natural, ter uma vegetação espontânea, fazer o manejo da vegetação espontânea, ou então utilizar culturas de cobertura para favorecer a permanência desses inimigos naturais da área. Ou então o controle biológico, que é obtido pela introdução de inseticidas biológicos. E um deles que está registrado para controle dessa praga na cultura do Maracujá é o Bacillus thuringiensis. Então, essa bactéria que ela atua por ingestão. E aí, dessa forma, então, ela tem uma atuação bastante interessante, que o inseto, ele ingere esses esporos, né, são os cristais, né, da bactéria, esses cristais vão atuar no intestino do inseto, vão paralisar a atividade alimentar, o inseto vai estar presente lá, mas não vai estar comendo mais, então não vai mais causar dano. Então, dessa forma, esse Bacillus thuringiensis é necessário que seja feita a aplicação quando as lagartas estiverem bem pequenininhas, que aí ela vai impedir a alimentação e impedir o dano, tá? Se estiver muito grande, ela não vai nem fazer efeito, porque o inseto já fez o dano, já causou todo o dano. E o que está recomendado no Agrofit é que a aplicação seja, então, a base de 100 gramas por 100 litros de água, com uma cobertura de 300 a 600 litros por hectare. Para as vaquinhas, a presença delas, então, a gente sabe que é muito maior ao ocorrimento populacional dessas vaquinhas logo após as fertilizações. Então, a gente tem que ter uma maior intensidade de monitoramento, principalmente após essas fertilizações. Também aqui, a gente não tem trabalhos que falam que validação, né, não trabalhos de validação desses produtos que atuam no controle dessa praga, mas tem registros de experimentos que foram feitos por diversos autores, então mencionando a eficiência do fungo Beauveria baciana, quer dizer, a atuação do fungo Beauveria baciana, podendo ser um estudo potencial, né, para que seja feito um estudo potencial para aplicação desse fungo, para controle das vaquinhas. Alguns trabalhos que falam também sobre a eficiência do óleo de nim, e sobre também extrato de alho e extrato de fumo. Lembrando que não é recomendação, ainda não existe essa recomendação de controle biológico da Beauveria baciana. São só resultados de constatações em campo, ou então de laboratório. Para controle dos ácaros também, como eu falei, que não existe ainda uma estratégia de monitoramento, então lembrando que a dispersão desses ácaros, ela é muito grande, muito facilitada pelo homem. E da mesma forma como foi falado para os ácaros das bananeiras, a gente tem que ter o seguinte esforço para evitar o deslocamento de área infestada para dia. Sempre os trabalhos nas áreas, os manejos culturais devem ser feitos inicialmente nas áreas sadias para depois ir nas áreas infestadas, se ainda houver área infestada, né?
e a limpeza de equipamentos e vestimentas. Então, isso é muito importante que se faça, lembrando que o homem é o principal agente de dispersão de pragas, no caso, os ácaros também. De forma similar ao falado no item anterior, para as lagartas, existem também alguns organismos, alguns ácaros predadores, algumas joaninhas que fazem o controle biológico desses ácaros. É muito importante, então, que eles sejam mantidos na área, evitando o solo desnudo, evitando manipulações excessivas, né, na área, para que esse solo fique sempre vivo, permaneça vivo, sempre com culturas de cobertura que seja plantada ou quer seja da vegetação espontânea, desde que sejam manejadas e que não sirvam de hospedeiro de outras pragas. E também alguns trabalhos que falam que os produtos à base de enxofre também podem controlar esses ácaros. O segundo grupo de pragas são aquelas que ocorrem nos frutos, e dessa forma, como eles ocorrem no produto, essas são consideradas as pragas-chave para a cultura do maracujazeiro. São 2 grupos principais que ocorrem nos frutos, são os percevejos e as vaquinhas. As vaquinhas são as mesmas espécies que eu citei para folhas, então, diabrótica especiosa, que é a vaquinha verde amarela, e o patriota, né, o patriota, e a monomacro sp. Já os percevejos são várias espécies, existe um complexo de percevejos que ocorre na cultura do maracujazeiro. No entanto, as mais importantes são as pertencentes a Diactobirineatus, Olimene spp, Leptoglossus gonagra e Anisóceres foliácea. Diacto e Olimene são os gêneros que são mais constantemente associados ao maracujá. Esses 2 registros, Leptoglossus e Anisóceres, são registros mais recentes. E vários outros autores têm encontrado outras pragas que não ocorriam na cultura do maracujá e têm ocorrido também com bastante frequência, como eusquistos, Nesara, virídula, que eram normalmente associados à cultura da soja. Então, são várias espécies de percevejos que estão associadas à cultura, que é importante que se faça o levantamento para verificar quais espécies ocorrem nas áreas. Então, para identificar, a gente consegue verificar que o adulto do Diactobirineatus, então essa espécie que tem uma coloração muito vistosa, é uma espécie muito bonita, ele tem a expansão na tíbia, né, expansão como se fossem umas folhas, e por isso são chamadas de expansões foliáceas na tíbia, então tem esse corpo de coloração verde com essas 2 listras, né, longitudinais na parte anterior do corpo dele, que são de coloração alaranjada. Então, esse é um percevejo que também é chamado de bombachudo, pela característica da perna, né, da perna posterior dele, é chamado de bombachudo. E ele não voa muito frequentemente, quer dizer, ele voa, mas ele tem um voo mais pesado, e quando ele voa, ele tem um barulho que é facilmente reconhecível e identificável como sendo dele. Já essa outra espécie, Olimene spp, que é uma das espécies da Olimene clavígera e tem também Olimene istrio, ela tem já um voo muito mais fácil, ela tem uma mobilidade muito mais alta do que a do diacto. A característica é que ela possui as asas membranosas e os artículos, o último artículo antenal é de coloração branca, e ela é praga também de goiaba, uma cultura que normalmente está associada à pequena produção também, né? Então, aqui ele é praga simplesmente do maracujá, o diacto é praga do maracujá, enquanto que a olimênia também ataca a goiaba. E é interessante, quando vocês observarem o adulto, ele tem um comportamento de ficar tateando a folha como se fosse um parasitoide, tá? Então, ele fica com movimentos bastante repetidos de movimentação das antenas. Mas ele é praga, isso é praga. Inclusive, ele tem uma semelhança muito grande a uma vespa. Então, depois, se tiver a oportunidade, eu procuro e mostro depois, eu envio para vocês depois a foto, que parece muito, muito semelhante a uma vespinha, uma vespa. Os percevejos lá do segundo grupo, né, que é aqueles que eu falei que não são muito frequentes, então são Leptoglossus gonagra, que é uma espécie que é conhecida como percevejo do melão de São Caetano,
porque ele é muito associado a essa planta, né? Planta que é muito frequente como planta espontânea, em plantios de maracujá. Então, ele tem essa coloração amarronzada, tudo coreídeo, né? Ele é também coreídeo, e essa espécie tem essa manchinha, que é essa listra amarela na parte interior do corpo. Anisósceles foliáceos, ele lembra um pouquinho o Diactylobirinatus, também tem expansão foliácea, só que a expansão é um pouquinho menor. Embora aqui na foto esteja associado a um botão floral, ele também ocorre nas folhas do maracujazeiro, tá? E ocorre tanto do maracujazeiro comercial, do amarelo, né? O roxo, como também em espécies silvestres. As vaquinhas eu já mostrei para vocês, né? Só para lembrando, tem a vaquinha verde e amarela, o patriota, e a monomacra, que é o amarelinho, também conhecido por esse nome, por causa da coloração. Como que a gente pode reconhecer os danos causados por essas pragas? Bom, em relação aos percevejos, a gente sabe que o percevejo é um inseto sugador, ele vai sugar a seiva, então nos estágios iniciais de desenvolvimento dos frutos, ele já pode ocorrer, e aí ele causa esses orifícios que prejudicam a aparência do fruto, e a saliva tóxica pode causar também a queda precoce desses frutos jovens, tá? Já em frutos mais velhos, em frutos mais desenvolvidos, ele também pode se alimentar, né, da seiva desses frutos mais desenvolvidos, mas ele normalmente não causa queda, mas ele pode causar um murchamento em função da presença de saliva tóxica, o murchamento do fruto do maracujazeiro. A gente vai ver na foto posterior o murchamento do maracujazeiro causado pelo ataque de percevejos. Já as vaquinhas, os danos são também muito acentuados, elas têm um hábito mastigador, então elas raspam os frutos jovens em desenvolvimento, e isso prejudica bastante a aparência do produto, e em alguns casos ela pode também causar queda precoce do fruto, porque ela pode consumir a região de contato, né, com o pecíolo do fruto, o pedúnculo do fruto, aí pode causar queda precoce desse fruto. Como é que a gente faz o monitoramento dessas pragas? Então, com base na coleta de 10 frutos, o mesmo esquema de amostragem, percorre a espaldeira, modo longitudinal, escolhendo áreas aleatórias de 1 metro linear, nesse comprimento de 20 metros, e aí coleta 10 frutos e avalia a presença de danos, tá? Presença de danos. O nível de controle, então, se vocês observarem danos em 3% de frutos, então, que sejam murchos ou então danificados pelas vaquinhas, ou então picados, isso já é uma exigência para que se faça o controle dessa praga. Então, aqui a gente sabe que o adulto do percevejo também pode causar esse tipo de dano, esse murchamento do fruto. Então, é bastante frequente frutos murchos pela ocorrência da picada, né, pela picada dos percevejos. Como é feito a recomendação para controle dos percevejos? Existe uma recomendação em pequenas áreas de se fazer a catação manual, e essa catação manual é extremamente indicada para as ninfas, os percevejos, que é para controle dos percevejos. Existe uma recomendação em pequenas áreas de se fazer a catação manual, e essa catação manual é extremamente indicada para as ninfas, os percevejos, que elas não voam, têm uma mobilidade menor, e também para os ovos que são pequenos, como se fossem triângulos pequenos que ficam na superfície abaxial dos frutos, das folhas, tá? Ou dos frutos também. Bom, no caso, a gente pode também evitar hospedeiros alternativos, lembrando que o percevejo do melão de São Caetano, então, ele se desenvolve, completa desenvolvimento no melão de São Caetano. Então, onde tem essas plantas, a gente pode utilizar, no futuro, talvez elas possam ser utilizadas como planta armadilha, mas no momento ainda a gente não tem uma recomendação para utilizá-las como planta armadilha. Então, a recomendação é para remover essas plantas. Ou então, no caso de plantios que haja a proximidade com plantios de goiaba, já que a gente não vai poder
evitar hospedeiro alternativo, pelo menos para a gente aumentar a intensidade do monitoramento para evitar problemas decorrentes da infestação por essas pragas, tá? Da mesma forma, a gente tem que fomentar o controle biológico natural pela utilização de culturas de cobertura, culturas, se possível, culturas de vegetação nativa, que não sejam hospedeiras de pragas. E existem alguns trabalhos também que dizem que a pulverização com a manipoeira, que é o resíduo da mandioca, né, do processamento da mandioca, então a gente tem na proporção de 1:1, ou então o óleo de ninho a 1%, ele também pode ser utilizado como um controle alternativo desses percevejos. Então, aí, o que se recomenda do óleo de ninho é que seja utilizado em torno de 300 a 500 ml para 100 litros de água. Para as vaquinhas, lembrando, né, que é o cuidado aí, o que a gente falou para folhas, lembrando aqui a maior infestação após as fertilizações, a possibilidade de um futuro controle com Bovéria baciana, a utilização de óleo de ninho ou extratos de alho e de fumo. Para os frutos, a gente tem também um terceiro grupo de pragas que são muito importantes, que eu deixei separadamente porque o monitoramento é feito de forma diferente do que a gente citou para percevejos e para as vaquinhas. Então, é o grupo formado pelas moscas das frutas. No meu tempo, a gente chamava moscas das frutas, tudo junto, mas parece que tem uma diferença hoje, né, que a mosca das frutas são aquelas mosquinhas, as drosófilas, que ocorrem em frutas que a gente deixa na prateleira, né, aquelas que vêm infestar as frutas já colhidas, enquanto que as moscas dos frutos são aquelas que ocorrem no pomar. Mas muitas vezes aqui eu vou falar em mosca das frutas, tá? Eu vou tentar usar moscas dos frutos, mas eu vou tentar, vamos ver se vai dar certo. Então, a gente tem a anastrefa, grupo das anastrefas, e as Ceratites capitata. Bom, aqui a gente consegue entender que são algumas espécies que ocorrem de anastrefa, né? Sendo que uma das espécies principais é a anastrefa consobrina. Então, a gente tem aqui um arcolho bastante longo, então, que favorece a oviposição dessa espécie no local próximo das sementes. Então, ela tem esse ovipositor bastante longo para justamente possibilitar que os ovos sejam colocados em contato com a semente, porque a gente vai ver no slide seguinte que as larvas se desenvolvem consumindo aquela mucilagem em torno da semente, tá? Então, esse aqui causa um dano direto, dano acentuado, são várias espécies, né? Uma delas é a consobrina, e a outra espécie é a Ceratites capitata. Essa espécie, ela é citada como sendo prejudicial, porque a oposição dela causa, em frutos verdes, né, causa um murchamento desses frutos e pode causar também queda. Não é citado o desenvolvimento de larvas de Ceratites capitata nos frutos de maracujazeiro, mas pode causar queda precoce desses frutos jovens, frutos verdes, né? Então, é um dano que é um dano, não é um dano decorrente da alimentação. Bom, aqui são os danos causados pela anastrefa consobrina, como se fosse o nosso exemplo, né? Então, ela tem justamente aquele acúlio longo para possibilitar, então, que ela percorra, né, todo esse espessamento aqui do albedo do fruto, para que ela possa colocar os ovos justamente nessa parte que contém as sementes. Que a gente pode ver nesse segundo fruto o detalhe aqui de uma larva, né? Uma larva da mosca dos frutos, é uma larva que não tem pernas, ela tem uma forma afilada na extremidade da cabeça, sendo mais grossa, né? Menos afilada, mais rombuda aqui no finalzinho da parte anal. Então, a gente percebe que ela realmente destrói toda a mucilagem, ela come toda a mucilagem, e depois de um período de alimentação, em torno de 7 dias, 10 dias, aí ocorre a saída da larva por esse orifício, e ela cai no solo para que ocorra a pupação. Então, a pupação desse inseto ocorre no solo. Então, são orifícios
utilização, né, de saída da larva. E aqui nesses orifícios a gente consegue perceber que pode ser porta de entrada para organismos, né, micro-organismos que vão facilitar o apodrecimento desse fruto. Então, um dano bastante severo, bastante direto, que causa muitos prejuízos para essa cultura, tá? O monitoramento é feito com as armadilhas, né, tipo o McPhail. Então, se recomenda para o maracujazeiro que se coloque 8 a 10 armadilhas por hectare, sendo que o nível de controle é quando você encontra uma armadilha a cada uma mosca a cada 2 armadilhas, desculpa. Então, o nível de controle é quando se encontra uma mosca a cada 2 armadilhas. E esse atrativo pode ser utilizado melaço a 7%, pode ser utilizado suco de frutas. Então, é interessante que se faça também a substituição desse líquido que atua como atrativo alimentar, né, dessas moscas, das moscas adultas, para que o processo seja eficiente. Então, o monitoramento é feito com essas armadilhas McPhail. E o controle das moscas, uma coisa muito difícil que se recomenda em todos os livros, né, de entomologia, esse primeiro controle, que é evitar hospedeiros alternativos. Como? Se as moscas dos frutos, elas têm vários hospedeiros, ela é uma espécie altamente polífaga. Então, é muito difícil você conseguir fazer o controle mediante essa recomendação de evitar hospedeiros alternativos. Aí, o que se recomenda, então, é que se faça a catação e o enterrio dos frutos infestados, né? Então, os insetos que estão, lógico, dentro do fruto, eles vão ser ainda colocados dentro de uma vala, pode ser colocado dentro de uma vala. Acho que a gente pode ver aqui nessa foto aqui melhor, né? Então, os frutos que ainda a larva não saiu, diga-se de passagem, né? Então, a gente faz uma vala, que nesse caso, a vala pode ser dessa forma, quando você faz uma vala mais ou menos com a primeira semana de coleta de frutos, você coloca uma vala, os frutos, coloca uma deposição de mais ou menos 25 centímetros de terra, segunda camada de frutos infestados e mais 25 centímetros de terra. Então, isso é muito importante que se coloque essa profundidade, né? Você pode fazer 2 camadas ou pode fazer uma camada só, dependendo da extensão do pomar, né? Então, é interessante que se coloque esses 25 centímetros de terra, porque é quantidade de terra, né, suficiente para que não ocorra a pupação desse inseto. Então, é importante para reduzir a população. Então, com esse método de controle, então a gente, digamos assim, a gente quebra o ciclo biológico da mosca, a gente evita que mais moscas saiam dos frutos e aumente, então, a população desses insetos na área. A especificação para a construção da vala, então, pode ser essa, uma vala de 70 por 70 centímetros por 30 centímetros de profundidade, com camada de 10 centímetros de areia no fundo, e por cima também coloca aquela pelo menos 25 centímetros de areia, né, ou terra, em cima da camada de frutos, ou então, a gente pode utilizar de uma forma preferencial, ao invés de utilizar a terra em cima dos frutos, a gente pode cobrir a vala com uma tela fina, uma malha de 2 milímetros. Por quê? Porque essa malha vai possibilitar a saída dos eventuais parasitoides que estejam no corpo das larvas e vai evitar que a mosca adulta saia, porque a mosca adulta é muito maior do que o parasitoide. Então, o parasitoide vai conseguir sair e a mosca adulta não. E dessa forma, a gente aumenta a população de inimigos naturais da mosca dos frutos na área. Uma outra possibilidade de aplicação é por meio de uma isca tóxica, que tem registro no Agrofit para utilização, né, para controle da espécie da anastrefa. Ela consiste simplesmente em você utilizar um produto inseticida juntamente com um atrativo alimentar. Então, o atrativo alimentar, devido à biologia, à particularidade biológica da mosca das frutas, ela vai procurar uma fonte
que ofereça condição para ela desenvolver os ovos, e por isso ela se alimentando, ela vai se contaminar e vai acabar morrendo. Então, como é feita a pulverização dessa isca tóxica? Então, a gente vai utilizar 1 m² de copa por planta, apenas de um dos lados da espaldeira, não precisa ser em área total, é interessante até que não seja em área total, seja em um dos lados da mesma, e considerando que o raio da atratividade dessa isca tóxica é de até 3,5 metros, então a gente tem que providenciar que as aplicações sejam feitas a cada 7 metros entre os pontos de aplicação, tá? A aplicação pode ser feita com equipamento cross-costal, tratorizado, e tem um potencial aí de controle muito bom, desde que se utilize a gota de tamanho adequado, tá? Para pulverizar, para cobrir bem a área. A gente nunca fala em controle total para a moça dos frutos. Aqui a gente passa agora para um grupo de pragas que ocorre nas flores, que a gente tem, além dos besouros da flor, a gente tem novamente as vaquinhas. Então, as vaquinhas são um item recorrente na cultura do maracujá e são de grande importância no cultivo, tá? Então, as vaquinhas são as mesmas espécies que a gente citou para flor, para frutos e folhas, então a Diabrótica especiosa e a Monomacra sp. E o besouro da flor são duas espécies principais, então a Brachypeplos e Conotelos. Conotelos ocorrem muito no norte do Brasil, na região particular que foi identificada essa espécie causando danos extremamente severos às flores do maracujazeiro. Então, o besourinho é um besourinho da família Nitidulidae, e ele é pequeno, mas não é muito pequeno. Ele tem mais ou menos uns 7 milímetros de comprimento, 5 a 7 milímetros de comprimento, um pouquinho maior talvez, 7 milímetros de comprimento, mas devido ao formato do corpo do inseto, então ele é bem afilado, né? E tem essa extremidade apical bem como se fosse estreita. Então ele, por muito tempo, os produtores achavam que ele era trips, e muitas vezes eles têm citado a ocorrência de trips no maracujá, mas na realidade eles estão se referindo a Brachypeplos. Não que os trips também não ocorram, ocorrem trips, mas eles são menores do que os besourinhos dessa espécie. Então, esses besourinhos também ocorrem de forma muito numerosa. Mais de 100 indivíduos podem ser encontrados numa única flor de maracujazeiro. E o inseto, então, coloca os ovos nas flores, já foram inclusive polinizadas, aí as larvas, elas eclodem, elas consomem as flores, os restos florais, né, que estão no chão, que caem, provavelmente em função até do próprio ataque desse besourinho, e aí aumenta a população dessa praga. Novamente aqui as vaquinhas, mesmas espécies, citadas. E quais são os danos decorrentes dos besouros das flores do maracujá? Então, tanto Brachypeplos quanto Conotelos, então eles podem fazer esse dano muito frequente, então eles acabam prejudicando a aparência da flor do maracujá e de maneira muito severa, eles diminuem a quantidade de pólen disponível, então prejudicam a polinização e tornam menos atrativos as flores para a mamangava. Eles podem comer não somente os estilos, o estigma, o pólen, receptáculo do pólen, mas também pode cobrir comer, né, cortar toda essa parte da corona e da corola, tudo ele pode causar um dano muito severo mesmo, ele prejudica muito a aparência dessas flores, tá? Além disso, além dele, da forma adulta, prejudicar a aparência e diminuir a polinização, reduzir a polinização, também as larvas, eu não coloquei lá na parte dos frutos, mas as larvas também têm sido muito associadas a esse dano no pedúnculo, né? No pedúnculo do fruto, e também na base do fruto, causando esses danos de ordem estética. Aqui nesse caso pode até causar a queda precoce dos frutos, tá? Então, uma praga que é de importância bastante frequente, tem muita importância, está aumentando a importância dessa praga nos pomares de maracujá.
As vaquinhas, então, nas flores de maracujá, elas também têm um dano também extremamente estético, né, elas consomem, então, as partes florais, então prejudicam a aparência das flores e reduzem dessa forma a polinização pelas mamangavas. Como é que é feito o monitoramento? Bom, da mesma forma, então, considerando um caminhamento linear de 20 metros, a gente escolhe 5 metros dentro dessa linha e coleta 10 flores. Coleta 10 flores e depois avalia qual é a porcentagem de flores afetadas, as flores que estão com esse dano, então, danos do inseto. Então, a gente considera como sendo 5% de flores afetadas, uma forma de você ter uma identidade de uma identificação da necessidade de controle. O que a gente consegue ver aqui os adultos do Brachypeplos, tá? Então, eles ficam abrigados nas flores também, depois do dano todo que ele corta, né? Todo as partes das flores. E, então, prejudica muito, muito, muito o plantio de maracujá. A gente não tem ainda também uma recomendação de controle que tenha sido uma validação para um controle biológico. Assim, o que a gente recomenda são práticas culturais, como a remoção de restos florais, das flores e frutos recém-abortados e frutos danificados que sirvam de abrigo. Então, é uma forma de você reduzir a população dessas pragas. Os restos vegetais podem ser enterrados na mesma vala que foi feita para controle, né, que foi falado para o controle das moças dos frutos. Da mesma forma também que a tela mosquiteiro sobre a vala também pode diminuir a população dessas pragas e aumentar a disponibilidade do controle biológico natural pela liberação dos parasitoides. E o que a gente sabe é que os produtores reclamam bastante que a ação desses insetos ela é mais intensificada em períodos chuvosos, então, que tem maior, provavelmente que tem maior potencial de brotação, né, que tem maior florescimento, então aí o inseto ele consegue aumentar a sua população mais facilmente nesses períodos chuvosos. O controle de vaquinhas, não vou citar novamente, mas são os mesmos recomendados para o item folhas e frutos. A gente tem agora o grupo de pragas que ocorrem do botão floral, também são consideradas pragas muito importantes, inclusive tem muitos autores que falam até que tem importância maior do que a das moças dos frutos, tá? Por causa da importância, por causa do dano, né, do tipo de dano que causa e também por causa de que tem poucas espécies conhecidas ainda. Então, são várias espécies que são associadas, a maioria dessas espécies pertence à família Loncade. Entretanto, tem uma última espécie, essa Zapriosica salebrosa, que é uma mosca que é da família Drosophilidae. Então, são todas essas aqui da família Loncade, menos essa que é da Drosophilidae. Então, a gente sabe que ela pode ocorrer em botões florais, em todos os estágios de desenvolvimento dos botões florais, e muitas vezes o botão floral ele se mantém íntegro, sendo que por dentro ele já está afetado. Então a gente não consegue, é mais difícil de identificar a presença dessa larva, tá? As larvas do botão floral. Elas são parecidas com as moscas dos frutos, as larvas, né? A porção afilada, a porção anal mais desenvolvida, então ela consegue destruir toda a base da flor, ela consegue, então, dificultar, né, o processo de polinização, ela prejudica muito o processo de polinização. Então, dessa forma, ela é considerada uma praga muito severa para a cultura do maracujá. Então, a gente consegue aqui identificar que uma parte do ciclo dela se dá, na fase de pupa, no solo. Então, ela se aproveita, então, muitas vezes o botão floral ele cai, e aí o inseto consegue sair do botão floral e ocorrer, então, a pupação no solo. Como é que a gente faz o monitoramento dessas pragas, né, das moscas dos botões florais? Então, da mesma forma, a gente vai coletar, ao invés de coletar 10 flores, a gente vai coletar 10 botões florais e vai observar a porcentagem de botões florais afetados. Então, se tiver 5% de botões florais afetados pela praga, então nesse caso a gente vai ter que coletar os botões florais, abrir os botões florais e verificar se tem a presença das larvas ou não. Então, se tiver 5% ou mais, então é necessário realizar o controle.
Então, a gente consegue perceber, né, que aqui parece que o botão floral ele está afetado já, né, mas em muitos casos a gente não consegue identificar que o botão floral está afetado. Então, a gente consegue perceber a presença dessa larva do botão, da mosca do botão floral pela ocorrência generalizada de queda de botões florais. Então, muitos botões florais acabam caindo, e a gente consegue perceber, então, que dentro desses botões florais ocorre a destruição de todas as partes do botão floral, inviabilizando, então, a polinização e a produção dos frutos. É muito frequente esse sintoma. O controle dessa praga pode ser verificado que as estratégias que foram faladas para a mosca dos frutos também funcionam para essa praga. A catação em terril de restos florais e frutos abortados, lembrando que o monitoramento também pode ser feito por meio das armadilhas, as armadilhas que a gente utilizou, né, para a mosca dos frutos, que são formados por atrativos alimentares. Então, da mesma forma, a gente pode fazer o controle da mosca dos frutos por meio da catação, né? Catação e enterro dos restos florais e também dos frutos. Tem que falar assim que também começa a ocorrer também o ataque dessas pragas em frutos, início do desenvolvimento dos frutos, tá? Então, por isso que pode ser coletado também e colocado dentro da vala. Bom, agora o nosso grupo de pragas agora é em relação aquelas que ocorrem no caule, e a gente tem aqui 3 espécies que estão associadas ao caule do maracujazeiro, que são conhecidas como brocas, são da família Corcolionidae, são as espécies Passiflorae, Obesus e Crucifera. Essa praga, ela tem uma importância, tá aumentando a importância nas regiões do Cerrado, né, algumas áreas de produção, mas ela teve uma importância muito grande no estado da Bahia, quando começou a produção em grande escala de uma grande empresa, né, que estava implantando um polo de produção de maracujá. Então, houve um desmatamento muito intenso nas áreas que foram escolhidas para plantio de maracujá, e dessa forma o que se constatou é que com o desmatamento, muitos dos inimigos naturais que ocorriam como inimigos naturais mesmo das pragas, né, muitas espécies, elas foram exterminadas, e isso desfavoreceu o controle da broca do caule. Então, houve uma grande explosão populacional desses insetos na periferia, principalmente na periferia dos pomares, e por isso que eles associaram, então, a presença dela em matas nativas. Então, ela está normalmente presente em matas nativas, e com o plantio do maracujá, ela migra e ocorre justamente nessa periferia, tá? Que a gente tem o adulto, ele é um inseto, não é um inseto muito grande, é um inseto pequeno, de 1 centímetro de comprimento, mais ou menos. Tem essa coloração, né, marrom. Então, a gente tem aqui, a gente pode ver o rosto, né, característico da família Corcolionidae, e algumas manchas mais claras no dorso dos élitros, né, e aqui perto da região posterior do corpo do inseto, e algumas pontuações aqui são mais como se fossem protuberâncias de coloração marrom. Então, bem característico esse inseto, não é muito fácil de ser observado, é muito difícil de ser observado. O que é fácil de ser verificado é a presença da câmara pupal. Câmara pupal que, apesar do nome, abriga também larvas do inseto. Então, essas larvas, elas ficam alojadas, o inseto ele coloca os ovos internamente no caule, as larvas, então, elas começam a se alimentar desse caule, causando hipertrofia das células do maracujá, aí ocorre uma hiperplasia, né, e o tecido ele aumenta de tamanho, formando como se fosse esse engrossamento, que é bem característico, e por causa da alimentação dos insetos, né, são várias larvas pode ocorrer uma larva ou mais de uma. Então, por causa do dano da alimentação, essas áreas elas ficam muito mais suscetíveis ao quebramento, elas ficam com a aparência mais corticosa, ficam muito mais fácil de ser rompido, e quando ocorre na haste principal,
o dano é muito severo e pode ocorrer até a morte da planta, tá? Então, ela pode ocorrer a morte da planta. Quando o dano ocorre nas áreas secundárias, o controle é muito mais facilitado. Bom, a gente não tem informação sobre o nível de controle para essa praga. Desde que ela ocorre, pode ocorrer precocemente, quando já ocorre um espessamento do caule, digamos assim. Então, a detecção precoce é a melhor forma para você evitar os prejuízos causados por essa praga. Como que a gente vai detectar precocemente essa praga? A gente consegue ver o espessamento nessa região aqui, em relação à haste principal, não, aqui está ocorrendo a haste secundária, né? Então, o espessamento dessa área em que ocorreu a presença da larva, e aqui o local onde ela expele os resíduos da alimentação. Então, aqui a gente consegue identificar a presença dessa larva. Também é comum, nas hastes secundárias, como o tecido fica propenso à quebra, é muito comum a ocorrência de rachaduras ao longo das áreas onde existem as câmaras pupais. Isso também favorece a identificação dessa praga no campo. O controle. A gente sabe que nas hastes secundárias, como eu já falei, é muito mais fácil. Por quê? Porque você pode fazer a poda desses ramos afetados, eliminando exatamente os locais onde existem as pragas. Existem também alguns relatos que falam que pasta sulfocálcica pode ser aplicada na câmara pulpal, nesse caso deve ser feita a abertura com estilete, né, e inserida essa pasta na câmara pulpal, e uma dissertação, um trabalho que foi feito por Rezende e colaboradores, determinou que quando esse dano ocorre na haste principal, que um artifício para você recuperar a translocação de seiva, né, dessa área que está danificada, é fazer um tipo de enxertia tipo ponte. Então, a gente pega um pedaço, né, de ramo de maracujá sadio e faz essa enxertia tipo ponte, aí você restaura a comunicação entre a parte inferior e a superior, de onde tem a câmara pulpal, de onde tem a larva se desenvolvendo. Aqui está o detalhe do local da enxertia. Então, é uma alternativa para evitar os danos causados por essa praga. Então, a gente sabe, né, que em maracujá, queria chamar a atenção para vocês, é que a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando pensa no controle, porque é uma planta que ela depende da polinização entomófila. Então, são as mamangabas que realizam a polinização do maracujazeiro. Então, qualquer intervenção de controle para que seja controle químico, é sempre feita nos horários que não ocorre a polinização do maracujá. Então, dependendo da espécie de maracujá, algumas espécies ocorre o florescimento, né, ocorre a abertura da flor pela manhã, outras espécies ocorre a formação, né, a polinização, a abertura da flor pela tarde. Então, em decorrência desses horários diferentes de abertura das flores, é que a gente tem que direcionar os horários de aplicação de forma a não prejudicar a polinização causada por essas pragas, né, para não prejudicar a polinização que é feita pelas mamangabas. Então, a gente escolhe o horário mais propício para que não ocorra o prejuízo à polinização. Um outro aspecto também da cultura do maracujá que é muito interessante é que a planta de maracujá possui nectários extraflorais, que são fontes de alimento muito úteis para organismos que são benéficos. Então, muitos inimigos naturais se aproximam da planta de maracujá por causa desse alimento alternativo que é oferecido para ela. E isso, então, favorece o controle biológico natural na cultura. Então, pessoal, agradeço novamente pela atenção e se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Marlene. Em nome do PET, agradecemos a sua excelente colaboração, né, nesses dois vídeos e todos os conhecimentos transmitidos. Aos que nos assistem, reiteramos que as dúvidas devem ser colocadas nos comentários do vídeo, que a gente vai transmitir para a doutora Marlene, para que a gente possa elucidar quaisquer questionamentos. Não deixem de assistir outro vídeo, né, o Manejo Integrado de Pragas da Bananeira, e esperamos que vocês acompanhem o material que nós disponibilizaremos no Momento com o Especialista e até a próxima.